Volta com o Troca de Passes desta quinta-feira, agora para falar sobre Recopa Sul-Americana, a hashtag tá na tela para vocês, hashtag Troca de Passes. Você, torcedor rubro-negro, o que achou do jogo de hoje, da derrota para o Lanús na prorrogação, que culminou com a perda do título? Lanús, campeão da Recopa Sul-Americana. Olha, houve muito questionamento hoje, né, de muitos rubro-negros sobre a escalação do Filipe Luís. Vamos começar por aí. O Flamengo hoje, do meio para frente, né, teve Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Carrascal, Plata e Samuel Lino. Muita gente queria Cebolinha, outros queriam Pedro, questionaram o porquê do Jorginho no banco. Eu acho que a questão do Jorginho está muito clara, né, para todo mundo. O Jorginho é titular absoluto desse time, por uma questão física, passou um tempo machucado, sem jogar. Estava voltando no jogo de hoje, começou no banco de reservas. As outras escolhas do Filipe Luís, eu acho que é uma questão de preferência. Você pode preferir o Pedro, mas eu vejo que nesse momento, assim, eu acho que ninguém está pedindo passagem para ser um titular absoluto. Falar, esse aqui não pode sair. Eu acho que tirando o Arrascaeta, todo mundo ali pode ser substituído. E aí vai da preferência de cada um, né? Eu acho até que o Cebolinha, nesse momento da temporada, está rendendo um pouco mais do que o Samuel Lino. Eu, particularmente, acho que o Plata pode render como um centroavante. A pressão do Flamengo no primeiro tempo foi muito boa. O Flamengo, por mais que tenha perdido o título, né, e muita gente acaba vendo só as coisas ruins, eu acho que o primeiro tempo do Flamengo hoje foi bom. O Flamengo pressionou muito o Lanús, conseguiu roubar muita bola lá no campo de ataque. O Lanús praticamente não passava do meio campo e teve as suas chances, né? Teve o chute do Carrascal de dentro da área que o goleiro espalmou, né? Depois uma outra batida do Carrascal na frente do goleiro que ele sai abafando e a bola pega no pé do goleiro, uma defesa de bastante sorte. E depois a arrancada do Plata, que sai de trás do meio campo, vai limpando e acaba batendo na frente do goleiro de direita para fora. E depois o pênalti em que o Varela cruza. Então o Flamengo fez por onde venceu o jogo no primeiro tempo. Aconteceu o erro do Ayrton Lucas, né, na bola mal recuada para o Rossi, a infelicidade do goleiro que escorregou e o gol marcado pelo Castilho no primeiro tempo ainda. O segundo tempo eu achei que bagunçou, aí teve menos inspiração, menos qualidade para furar o bloqueio do Lanús e o jogo piorou na segunda parte para o Flamengo, mesmo com a entrada de Paquetá, de Pedro, de Jorginho. Mas queria ouvi-la, Beli, por que o Flamengo perdeu hoje? Olha, se eu conseguir responder exatamente essa pergunta, a galera vai me abraçar quando eu sair na rua, mas... Ou vai te contratar como treinador. Ou então vai me tacar pedra, né? Não sei também. Mas, assim, acho que é uma conjunção de fatores, né? A gente está vendo um Flamengo que, como você disse, não tem ninguém, ou poucos são os atletas considerados titulares absolutos ou pedindo passagem. O Filipe Luís, ele até falou sobre isso, sobre uma mudança na escalação em função do plano de jogo. Ele fala em plano de jogo. Quando ele opta por essas mudanças, ele pensa em plano de jogo. E aí, trazendo os nomes de frente, né? Samuel Lino, Carrascal e Gonçalo Plata, talvez ele imaginasse um Lanús fechadíssimo e tenha colocado esses três jogadores, o Samuel Lino, que é o jogador do 1 contra 1, o Carrascal, que é um jogador de muita movimentação, e o Plata, que também pode ser esse jogador de sair para gerar espaço para alguém chegar. Só que, assim, por mais que o Flamengo tenha criado oportunidades na primeira etapa, deu de cara com um goleiraço. O Losada é um baita de um goleiro, fez uma baita final de Sul-Americana contra o Galo, pegou 3 pênaltis naquela partida. E assim, a bola acabou não entrando. Só que, para além do Flamengo não ter acertado esse arremate, é um Flamengo que tem errado muito, Diniz, muito. Nesse começo de temporada, parece um Flamengo, em alguns momentos, até meio relaxado em determinadas situações. Né? Talvez, assim, relaxado não no sentido de não com abrir intenção. mão. E não é por intenção. Exato. Mas um Flamengo que talvez esteja vivendo um momento de excesso de confiança e acredite que do outro lado tem uma equipe ali que é notoriamente mais frágil. O Lanús é mais fraco do que o Flamengo. Quanto a isso, a gente não tem a menor dúvida. A gente apostou no Flamengo como favorito em vários momentos aqui, desde que essa final de Recopa foi determinada. Mas me parece um Flamengo que está custando a entrar nos trilhos, está custando a funcionar melhor. Por quê? Porque às vezes ele dá uns apagões que não estavam acontecendo no ano passado, né? Principalmente naquela reta final. A pré-temporada já rolou,
o Flamengo teve que antecipar, né, o retorno dos seus principais titulares. E parece que, mesmo tendo antecipado esse retorno, ainda não entrou no ritmo do futebol. Parece que um Flamengo que ainda está em 2025. Mas se tivesse em 2025, estaria melhor do que está agora. Mas você sabe que, para quem questiona as escolhas do Felipe, né? Eu achei que o Plata fez um bom primeiro tempo, um bom jogo ali. O Carrascal a mesma coisa, o Lino abaixo. O Lino, ele vem abaixo, né? Eu acho que ele tá com a confiança abalada ali, porque o principal do Lino é 1 contra 1, né? É o drible, é a inventividade, o quanto ele é capaz de desequilibrar a defesa do adversário. Ele sai para a esquerda, sai para a direita, consegue levar vantagem e ele não está conseguindo fazer. Né? As decisões não têm sido as melhores, ele não tem conseguido levar vantagem sobre o lateral adversário. Esse é um jogador que caiu bastante e acho que o questionamento é válido para a escolha no jogo de hoje, né? Mas não estão fazendo. No sentido de de errar menos atrás. De novo, o Flamengo toma um gol de bola parada. Aquilo que fez, gol, né? Aquilo que ele fez a favor dele, do título da Libertadores, em outros jogos de bola parada, hoje acabou sangrando ele ao contrário, foi um baita gol, mas deixou o jogador subir sozinho. Só que o jogador, quando tem chance, também eles não estão fazendo gol. Né? E tem errado naturalmente mais. É porque isso daí, às vezes, é aquela questão emocional que parece que você não está afinadinho. Não é porque você não quer. Com tudo que viveu ano passado, parece que ele não entrou nesse momento competitivo. Fisicamente, até está tentando, até está tendo perna. Eu acho que hoje não faltou mas o problema é aquela faísca, faísca meio de concentração para você errar realmente menos e fazer mais com aquilo que você tem do seu individual para o coletivo. E aí você falar só das escolhas é duro porque é tudo jogador muito bom, cara. Né? Então eu acho que faltou mais efetividade só nisso, porque o Lanús ele teve 3 chances e fez os 3 gols. É o jogo que ele ia fazer, né? Vamos dizer assim. Só que você tá 2-1. Tá acabando a prorrogação. Pô, se eu levar para os pênaltis, melhor eu ganhar sempre. Claro. É melhor eu levar para os pênaltis. Puxa, eu tomo um gol de bola parada daquele jeito, da maneira que foi, né? Então, é um momento que é mais um gol de bola parada no ano, que isso o Flamengo tem que ficar atento e mostra que realmente o momento para esse sentido é ruim, cara. Tomar 3 gols de novo, vem tomando muito mais gol do que tomava ano passado. E não conseguiu fazer gol de bola rolando, o Flamengo. Não, foram 2 pênaltis. É verdade. Né? E a questão, eu acho que a questão das escolhas, né, voltando para elas, a gente já vai mostrar os números do jogo aqui para vocês. Depois entraram, assim, os que são mais pedidos pela torcida, né? O Jorginho, o Paquetá e o Pedro, mas o time não melhorou. E o Cebolinha também, né? E o Cebolinha também. Pelo contrário, eu achei que o time piorou no segundo tempo. Não tem a ver com as substituições em si, mas o Flamengo, como um todo, jogou menos, foi menos intenso, roubou menos bolas no campo de ataque, sufocou menos o Lanús, criou menos. Depois ficou ruim porque choveu mais, aí você vem a prorrogação, tem a questão de perna, né? Mas é o Flamengo com a sua qualidade, ele deveria realmente sobrar mais, só que o Lanús ele tá jogando na dele. Né, ele está esperando. Então, tem jogos que você está jogando contra um time tão bom e você percebe que ele não está conseguindo penetrar na sua defesa, no seu sistema e no seu plano de jogo. E aconteceu isso com o Flamengo. O Lanús ele estava realmente com tudo bem controlado. A vantagem assim. Era dele, né? Ele chegou no Maracanã. Para ele, para os pênaltis, já era um luxo. Exato. E o Flamengo querendo vencer. Exato. Assim, a partir do momento que você constrói uma vantagem, ainda que mínima no primeiro jogo, você joga a responsabilidade para o outro lado. Né? A responsabilidade hoje estava nos pés do Flamengo. O Lanús falou, olha, eu vou fazer aqui o meu jogo, que é um jogo que tem as suas limitações, e vou dar a bola pro Flamengo. É a bola que o Flamengo quer? Então beleza, Flamengo, gasta aí a bola, tem a posse, crie suas oportunidades. O Lanús não chegou, tem momento nenhum, mais do que 23% de posse de bola. Que eu vou fechar. Nós temos estatísticas aqui, temos os números do jogo para mostrar para vocês. Vejam só o que aconteceu no Maracanã, ó. Posse de bola, quase 70% do Flamengo, 69% a 31%. Finalizações, 17 do Flamengo, 8 do Lanús. Finalizações certas, né? Na direção do gol, 7 do Flamengo, 4 do Lanús. Passes certos, 87% do Flamengo, só 66% do Lanús. Isso se deve muito à pressão, né? Bem feita que o Flamengo vinha fazendo, especialmente no primeiro tempo. Escanteios, 9-3. Desarmes, 20 do Flamengo, 9 do Lanús. Faltas cometidas, foi um jogo bastante faltoso, né? 16 faltas cometidas pelo Flamengo, 21 faltas cometidas pelo Lanús. Os números traduzem bem o que foi o jogo, Alex? Cara, de certa forma traduz, mas olha para você ver o que é a efetividade, né? A eficácia. Finalizou menos vezes, só teve 3 escanteios, foi lá e fez o gol importante. Só que roubou a bola na hora certa porque estava atento, porque o Flamengo acabou entregando. E esse tipo de detalhe que a gente fala que em jogo decisivo, nem sempre é o volume,
Mas o volume ele te dá mais chance, naturalmente. Você vai chutar mais gols, você tá rodeando muito mais. E isso que realmente acabou faltando. Olha o nível de acerto de passe do Lanús, ridículo, cara, 66%. Né? Mas a efetividade é o que manda no futebol. É pressão bem feita, né? No lance do primeiro gol, erro dos dois, erro maior do Ayrton Lucas ou erro do Rossi? Para mim, o erro maior foi do Ayrton Lucas, né? Total. Ele dá um passe curto, né? Meio dividido, acho que não percebeu a chegada do Castilho. Ali estava próximo ao Rossi, né? E aí o Rossi, a hora que se deparou, viu que tinha um jogador do Lanús mais próximo da bola do que ele, acabou tentando acelerar o movimento e escorregou. O erro maior do Felipe Luiz. E o Rossi já estava alto, né? Do Ayrton Lucas, né? O Rossi já estava bem Já alto. estava praticamente na linha do meio de campo. Né? O erro do Ayrton Lucas, né? Faltou ali... curto, não é nem porque ele não viu, não. Acho que foi curto, o passe foi um pouco curto e foi o que a gente falou. Gente, choveu muito no Rio de Janeiro hoje. Muito. O gramado Maracanã tá molhado. Por mais que a drenagem dê conta do recado, a gente sabe de tudo isso, mas o gramado também fica mais pesado. É natural. A bola não vai rolar na velocidade que ela rola num gramado seco. Então, acho que o erro ali foi do Ayrton Lucas. Poderia ter unido a bola. Qual a necessidade do Rossi estar ali naquele momento, né? Tudo bem que veio uma bola longa do Lanús, ele se adiantou. Mas a partir do momento que ele tocou lá, ele não precisava estar ali para receber aquele passe, às vezes é do plano de jogo. Mas ele está naquela altura, quase no meio campo. Porque o goleiro ele pode estar mais... É normal de estar mais aqui, porque se eu recebo a bola até esse adversário chegar em mim percorrendo um espaço maior, é melhor, porque vai abrir um espaço lá. Agora o adversário pegar e percorrer... Porque a sua margem ela é muito menor ele estando mais alta lá. Sim. Porque mesmo que acerte o passe, ele tem que dominar perfeito, ele é muito bom. Só que qualquer erro dele ali, não dá tempo dele correr pro gol do jeito que aconteceu. Exato. Né? Então ali, o que ele poderia ter feito era no meio de campo, de repente era falta. Né? Mas ele que teria que ter corrigido um erro que foi do Ayrton Lucas, porque naturalmente ele estava alto sim. Deve ter sido uma orientação, porque não é nada comum o goleiro estar lá na intermediária. Levando em consideração que o Flamengo precisava muito fazer um gol o quanto antes, enfim, talvez É natural seja o dentro... goleiro jogar adiantado, né? Porque era um ataque contra a defesa. O Flamengo estava todo postado no campo ofensivo e o goleiro, naturalmente, ele vai para evitar qualquer lançamento mais longo nas costas dos defensores. Ele está ali para se adiantar. O problema é que ele estava muito longe, mas ali é do lado esquerdo do campo. Às vezes, para complementar, que é o seguinte, às vezes você usa 3 homens para sair. Você tem um goleiro muito bom, opa, você libera um para frente. Então você faz esse cara jogar de líbero mesmo, vindo com a bola, porque ele já deve ter sido treinado movimentos para o Flamengo ganhar mais gente lá no seu campo de ataque e não começar com 3 aqui mais o Rossi. Então acabou correndo, de certa forma, esse risco. Mas o que resume tudo isso é o passe errado, curto, fraco, aquela escorada muito fraca do Ayrton Lucas. O fato que a gente, depois desse lance, tanto o Ayrton Lucas quanto o Rossi passaram a ser vaiados a cada vez que pegavam na bola, né, por parte da torcida no Maracanã. Algo que também não ajuda muita coisa, né, numa decisão como essa, vaiar um jogador do seu time durante o jogo, mas comportamento de torcedor é raro o caso. É difícil, né? É raro o caso depois de um lance desse que a torcida ela vai lá. Recuperar, né? É muito raro. Olha, uma outra questão, porque é natural, né? Você pega um time com o elenco que o Flamengo tem, com o quanto o Flamengo gasta na janela de transferências, melhora o elenco em relação a um time que ganhou 5 títulos no ano passado. Havia uma expectativa de que a essa altura o Flamengo já tivesse num patamar talvez até melhor do que aquele que terminou 2025, né? Só que com os mesmos jogadores, com o mesmo técnico, a coisa, ao invés de melhorar, caiu. Por que a engrenagem desengrenou nesse começo de temporada? Escapou a correr. Escapou a correr, porque é assim, né? O torcedor do Flamengo, ele estava achando que esse ano é nosso, vamos ganhar tudo, passar o rodo. E já são 2 títulos perdidos, né? O título da Supercopa, o título da Supercopa para o Corinthians, o título da Recopa para o Lanús. Um começo de ano instável, sem grandes atuações, ou pelo menos atuações no nível que o time conseguiu fazer com boa regularidade no ano passado.